porque hoje vivemos num mundo onde você pisar no pé da outra pessoa, ela já quer revidar, né? E a gente temos que entender que a gente não somos animais. Você pisou ali no rabo do cachorro, o cachorro vai fazer o quê? Ele vai te morder, né? vai reagir. Às vezes o ser humano ele reage dessa forma, ele reage dessa forma. Ou qualquer coisa que você faz, ela quer revidar. Então, A vingança tem feito parte do coração do ser humano. né? Que gloriosa paz do Senhor esteja sobre você. Estamos iniciando mais um episódio do Luiz Podcast. E hoje, para nossa alegria, está conosco nosso irmão Manuel Messias, servo do Senhor, auxiliar de trabalho. Satisfação em tê-lo conosco, a paz do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Paz do Senhor, irmão Rafael. Irmão Messias, queria que o Senhor iniciasse esse episódio com uma oração. Amém, meu irmão. Assim oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui falando da Tua palavra, Senhor. O Senhor que é poderoso, que é grande, e nós dependemos da Tua orientação, Pai. Necessitamos, Senhor, da inspiração do Espírito Santo, que nos capacita, que nos ajuda, que ilumina a nossa mente. Então, continua nos abençoando também o lar do Teu servo, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam sobre as nossas vidas. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. No Messias, hoje a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, texto que está contido no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 5, versículos do 3 ao 11, né? Também, se não falha a memória, Lucas capítulo 6 também fala, trata sobre esse assunto. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente do contexto dessa narrativa que está contida no capítulo 5, versículo 3 a 11. O contexto, né, é de Mateus, né, capítulo 5, versículo do 3 ao 12, que iremos tratar, né? Jesus tinha, né, acabado de chamar os seus discípulos, né, e sobre o monte, né, multidões estavam ouvindo, né? Então o sermão do monte, né? Jesus não estava, né, dando regra para entrar no reino, e sim descrevendo como é que já está no reino, né? É manifesto, né, do reino de Deus, o oposto dos valores do mundo. Então, o que nós vamos, né, falar aqui neste momento será sobre as beatitudes ou as bem-aventuranças, né? Mas eu queria focar muito na palavra feliz, né, ou felicidade, né? Porque o mundo, né, busca a felicidade. Uhum. Quem é que não está procurando a felicidade? Então, em Mateus capítulo de número 5, né, já do 1 aí até o verso de número 12, né, a gente vai compreender, crescer, né, subir degrau por degrau, cada degrau subido, um nível de felicidade. Então, aqui nós descobrimos a verdadeira felicidade para nós, né? Diferente do mundo que pensa em felicidade no sentido de ter dinheiro, no sentido de ser próspero, no sentido de ser saúde, né? Mas, por Mateus capítulo 25, a gente vê que não é isso, né? Tanto a gente vê como homens de Deus, como, por exemplo, vamos citar aqui, Salomão. Salomão foi o homem mais rico, né, da época, foi o homem mais rico. Hoje, no atual, quem é o homem mais rico hoje do mundo? Hoje talvez seja Elon Musk, né? Uhum. Mas naquele tempo era ele. E ele era um homem, e ele diz mesmo, eu tive funcionário, eu tive muito dinheiro, prata, ouro, tudo que eu queria eu podia fazer porque eu tinha o dinheiro. Então, veja, e aí ele começou a buscar a felicidade no álcool, na mulher, no dinheiro, no trabalho, em tudo isso, e ele vai dizer que no final que foi tudo vaidade, foi um vento, coisa passageira. Então, a verdadeira felicidade não está, né, em construir patrimônio,
entre riqueza, né? A verdadeira felicidade está aqui em Mateus capítulo de número 5, né? Aqui a gente aprenderemos que, né, que o mundo, por exemplo, hoje, né, para buscar, às vezes, paz, primeiro eles geram a guerra, né? A gente vê aí muitos países se preparando no sentido, né, bélico, militar, né, impor sobre o outro, né, por exemplo, potências, às vezes, pelejando contra outros países que nem é, né, nem é potência, de certa forma, aquele país que é mais fraco, né, ele fica, de certa forma, meio que dependendo, né, e aí cedendo, né? E a gente vê pela palavra de Deus, Mateus capítulo 5, né, que a gente encontra a paz, mas não é lutando. Né? Nesse mesmo texto de Mateus capítulo 5, a gente vai ver, o próprio Senhor diz que a gente não consegue vencer as batalhas, não é pela força, né? Porque aquele que põe a mão da espada, né, para ferir alguém, né, da mesma forma ele será ferido. Então, hoje o mundo ele busca a paz dessa forma, promovendo guerra. E algo que até pode, por um tempo, momentâneo, até prevalecer. Mas é momentâneo. Aquilo vai passar, entendeu? E depois vai vir as consequências, né? Então, isso a gente aprende, né? A gente vê aí as histórias de vários, desde os tempos bíblicos aí, né? Potências, né? A Síria, Babilônia, que dominava muito, mas depois a gente via que o resultado era caía, né? Prosperava momentaneamente, mas depois caía, porque ele sempre levanta outro. Então, diante do mundo em que vivemos, né? Deus ele fez o mundo, ele não abandonou o mundo, né? Ele continua presente, né? E ele dá a vitória a quem ele quiser. Amém? E a gente vai ver que o significado da palavra bem-aventurança é mais que feliz, né? Então Jesus ali ele principia, na realidade, o seu ministério trazendo uma orientação de forma geral, tanto para a multidão quanto para os seus discípulos que ali estavam, né? Que a gente vê que esse sermão do monte, ele vai até o capítulo 7, se não me falha a memória. Isso. Mas aí esses 12 primeiros versículos, ele resolve tratar sobre essas bem-aventuranças. Eu queria saber do senhor qual o real propósito desses versículos dessa passagem bíblica sobre a bem-aventurança. Quando eu estava estudando, né, esse Mateus capítulo 5, né, a gente, como eu já falei, que a gente sobe degrau por degrau. Você percebe que no primeiro, o capítulo 5, verso número 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Jesus começa já dizendo aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso aí falando do homem diante de Deus, porque na realidade o Senhor Jesus Cristo, ele está aí reconciliando o homem com Deus, né? Tudo aquilo que foi perdido no jardim do Éden, o Senhor quer, né, devolver, ele quer trazer essa reconciliação. No entanto, o homem ele tem que reconhecer, né, diante de Deus, que ele é pobre de espírito, que ele depende de um Deus. Ele depende, todos nós dependemos. Então, o primeiro alicerce aqui, o primeiro degrau é esse, é ser pobre de espírito. É reconhecer, né, que Deus é rico, que Deus é poderoso. E eu preciso do perdão dele, eu preciso buscar isso. E essa pobreza não está ligada à questão financeira, né? Que a pobreza do espírito, a Bíblia diz que é aquelas pessoas que são, se são ricas, são humildes, né? E tem pobres, financeiramente falando, também que são soberbos. E tanto um quanto outro, tem pessoas também que colocam a sua fé naquilo que tem, naquilo que possui. Só quando olhamos para a Bíblia aqui, e o senhor já nos informou, que essa pobreza de espírito é exatamente você reconhecer o seu estado
de miserabilidade, podia assim dizer, né? O estado real do ser humano. E quando a gente vê que Jesus ele sempre fez questão de reunir a multidão, de trazer ensinamentos. Ninguém pode em nenhum momento dizer e querer recobrar de Deus ou de Jesus de não ter aprendido, né? Ele sempre fez questão de ensinar. E eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre os versículos que vão se suceder. Né? Ainda, irmão, falando sobre o pobre de espírito, né? Que a gente viu que diante de Deus a gente é. Né? A gente temos que reconhecer. A gente vê isso, o profeta Isaías, capítulo 6, né? Uhum. Ele mesmo diz ali, né? Ele mesmo diz, eu vou perecer, porque eu estou diante de Deus, meus olhos viram o Senhor, eu vou morrer. Mas, ali naquele momento, né, o Senhor perdoa, de certa forma, perdoa ele. Por exemplo, a gente vê também Pedro, também teve um momento na vida de Pedro, né, que ele estava pescando, não conseguiu pegar nada, e aí o Senhor vai dar uma lição extraordinária a ele, vai dizer, ó, leva o barco mais pro fundo, e ele ali entendendo, né, do mar, entendendo de pesca, entendendo de tudo, e ele mais entendeu. Eu trabalhei a noite toda, mas não peguei nada. Mas, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E aí, quando ele lança a rede, que pega muitos peixes, ele vai dizer o quê? Ele diz, Senhor, afasta de mim. Como quem quer dizer, Senhor, eu entendo de pescaria, eu vivo disso, né? É minha profissão. Mas a gente vê que quando o homem ele entende essa dependência, reconhece essa dependência de Deus, aí tem um resultado como Pedro e seus companheiros tiveram nessa oportunidade. Pode ficar à vontade. Então o primeiro degrau para a felicidade, para obtermos essa felicidade, para termos essa felicidade, é esse reconhecimento. Quando a gente já reconhece, a gente já se quebranta. O verso de número 4, ele diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, veja, perceba que é mais um degrau para a felicidade. Agora vem o choro. Depois de todo o quebrantamento, né, depois de todo o reconhecimento deste homem, né, que é dependente, que é carente de Deus, que precisa de perdão, ele reconhece, é normal que o choro ele venha. Porque não tem como, ele cai em si, ele cai, eu sou um pecador. E aí, quando ele sente, né, o peso do pecado, ele chora. Aí o verso diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Né? A gente pode, de certa forma, não sei se podemos atribuir esse choro, às vezes, no sentido de que, não, porque a pessoa perdeu um ente querido e ela tá chorando, ela está sofrendo, e aí ela vai ser consolada. Se quiser entender nesse sentido, né? Tudo bem. Mas a gente percebe aqui que é algo mais profundo. Né? O choro aí não é porque perdeu um ente querido, não é porque perdeu um emprego, não é porque perdeu um amor. O choro aí é consequência do pecado. Ele está reconhecendo o problema que o pecado ele causa. Então, perceba Jesus Cristo. Jesus, quando chega em Betânia, né, o seu amigo Lázaro morre, ele morre, e aí está Marta, Maria está chorando. Né? A Bíblia diz que Jesus vai chorar. Né? Mas não era só um choro porque o Senhor Jesus ele é sensível. Não era só por causa da sua sensibilidade. Não. Era por causa do fato do pecado. Porque se hoje morremos, foi por causa do pecado. Né? Eu acho que Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44, você vai ver que o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele vai chorar quando ele olha para Jerusalém, porque ele sabia o que ia acontecer por causa do desprezo do povo de Jerusalém. Ele sabia que, né, Jerusalém ia cair. E aí ele chora ali. Então, chorou por causa, de certa forma, do pecado. Então, é a mesma coisa. Você, hoje, cristão, o cristão, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, que quer seguir o Jesus
que segue a Jesus Cristo, que entende que ele é pecador, o pecado vai levar ele a chorar. Então, quando você lê um jornal, você assiste a TV, e aí fala, você só vê o quê? Drogas, você só vê guerras, você só vê violência. Tudo isso você sabe que é consequência do pecado. E não tem como um cristão em Cristo ele olhar para isso e achar normal. Não é normal, é o problema do pecado. Certo? E isso leva a gente, de certa forma, a chorar e a clamar a Deus, né? Para que Deus ele possa intervir, porque só Ele pode. Né? A gente vê que, se não me falha a memória, em Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés, ele diz que o clamor e o choro do povo tinha chegado até ele. Então, exatamente isso que o senhor está dizendo. O povo tinha pecado, o resultado foi ter ido para o Egito por conta das falhas e erros dele. Mas quando chega lá no Egito, eles reconhecem, eles percebem que o estado que estavam ali é resultado do pecado, como o senhor falou lá com relação a Lázaro também, a morte era o resultado do pecado. Isso. E eles sabiam que muitos deles tinham morrido ali no Egito e muitos ainda iriam morrer e clamavam a Deus para que Deus libertasse eles. Então, essa questão do choro, dentro do que o senhor está dizendo, é importante quando o homem ele chora. Quando eu digo chorar, não é fisicamente, né? É um choro espiritual. É um choro espiritual. É você reconhecer, é você entender que se você se quebrantar, as coisas realmente poderão ser diferentes. O Bessias, é interessante falar também um pouco sobre essa questão de ser manso. Versículo de número 5, a Bíblia diz que bem-aventurados são os mansos. Esse manso poderia ser ingênuo ou não? Não, né? Porque o manso aí, de certa forma, é força sob controle, né? É como um cavalo de guerra, que ele é domado, né? De certa forma. E assim, então, a gente foi para o verso de número 5, né? Então, aqui é mais uma vez, a gente sobe mais um degrau, né? Porque aqui o homem primeiro ele reconhece a sua falha, o seu pecado, ele carece de Deus, e aí, quando ele sente esse peso do pecado, isso leva ele a chorar e leva ele, né, a chorar não só pelo seu estado, mas também pelas outras, por todos, né? Como foi o caso, Jesus chorou por Jerusalém. Então, o verso número 5, né, fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se eu quero ter felicidade, se eu quero ser feliz, eu tenho que passar pelo caminho da mansidão. Não tem como. Se você vê uma pessoa que reclama demais, murmura demais, é uma pessoa muito irritada, essa pessoa ela não é uma pessoa mansa, né? Então, então para nós termos, né, subirmos mais um nível, a gente precisa ser manso, né? Aí diz, porque eles herdarão a terra. Né? Pode falar. A gente vê que essa questão da mansidão, como a gente viu, não é ser ingênuo, porque às vezes a gente vê nesse tempo político, infelizmente a gente vai vivenciar isso, as pessoas se levantam agora a favor da igreja, todos, ala A, ala B. Mas quando passa esse momento, se levantam contra a igreja e acham que a igreja é composta de pessoas bobas. E ser manso aqui não é ser bobo. Não. Ser manso aqui como o senhor disse, é uma pessoa controlada, é uma pessoa equilibrada. Por quê? Quando alguém se levanta contra minha fé, a Bíblia diz, não falha em Pedro, né? Que a gente tem que saber defender a nossa fé, a razão da nossa fé. Então, a gente tem que entender que ser manso não é ser ingênuo, ser manso não é ser bobo.
Ser manso é ser alguém equilibrado, que fala de forma temperada, que age de forma temperada. Bom, Messias, se o senhor quiser tratar mais alguma coisa sobre esse assunto, pode ficar à vontade. Então, manso não é isso, né? Não é ser fraco, né? É forte, que se rende a Deus, né? Então aqui a gente está vendo, né? Mais um passo, né? Estamos subindo mais um degrau para alcançar essa felicidade. E essa questão de ter fome e sede de justiça, mais uma das bem-aventuranças, versículo de número 7. Eu queria perguntar ao senhor o que o mestre quis dizer com relação a ter fome e sede de justiça. É o verso de número 6, caso, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Ter fome e sede de justiça, porque, como você falou. Então, fome fome é sede extrema, né? É um desejo que não sossega até ver a vontade de Deus ser feita. Então, justiça é o que? É retidão, fazer o certo e não se conformar com o pecado, com a injustiça. Então, aqui a gente percebe que a gente sobe esse degrau, né? E a gente tem essa fome e essa sede, né? De justiça, de certa forma, em Deus, né? Uhum. E a gente vê que quando o homem entende que essa sede, essa fome pela justiça, não é com relação à justiça humana, né? Tudo que se relaciona aqui, do capítulo 5, versículo 3 ao versículo de número 12, são questões espirituais que podem ser também direcionadas em algum momento para a área física, mas Jesus quis enfatizar mais a área espiritual aqui. É espiritual. Então, aqui, de certa forma, como diz, né? Ter fome e sede de justiça. Então, eu não posso me conformar com o pecado. Uhum. Eu não posso me conformar. Eu tenho que ter essa sede de justiça em Deus. Romanos capítulo 12, né? Se não falha a memória, que fala sobre a conformidade. 1 e o 2, Romanos. Se não falha a memória, Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e 2, que diz a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Então, eu não posso. Eu tenho que clamar pela ter fome e sede de justiça de Deus, né? Mas, mesmo enfrentando as dificuldades, eu tenho que permanecer fiel, mesmo enfrentando perseguições, ou, às vezes, o caso de Daniel. Daniel, ele vai ser jogado na cova dos leões. Uhum. Mas você vê que ele tem fome e sede de justiça. Uhum. Ele não vai abrir mão da sua oração. Uhum. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar buscando. E na realidade que o edito já estava sendo colocado em prática, ele já sabia do edito, mas ele continuou fazendo o seu período de oração 3 vezes ao dia. E isso é lição para nós, porque quando alguém se levanta contra a igreja, eu digo a igreja de forma, contexto geral, não denominacional, às vezes a gente quer recuar, mas nós fomos chamados por Deus para ir bater de frente mesmo, porque a gente foi chamado por Deus para poder ir em busca, né? Em busca da justiça que a Bíblia está dizendo, é você não se conformar com essa vida de pecado que as pessoas vivem. Se você tem a justiça, se você tem em si o desejo de buscar, então que vá fazer isso, cumprir a vontade de Deus, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Isso. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o versículo de número 7, não falha a memória. Verso número 7. Então, a gente já está, né, mais uma vez, a gente está subindo os degraus, né, e a gente vê que essa
essas bem-aventuranças, ela não é algo que está só planejada para o futuro, né? Uhum. Pois no texto a gente vê que é usado, né, o tempo presente, né? É bem-aventurado, não serão bem, né? Eles Uhum. bem-aventurados, bem-aventurados. E a gente percebe, Rafael, nesses capítulos, nesses versos, né, que a gente vê que, primeiro, é algo que acontece em nosso interior. Os primeiros versículos você vê, é pobre de espírito, é manso, é tudo no nosso interior, Uhum. para depois a gente partir para desenvolver Uhum. aquilo que foi colocado em nós, aquilo que nós aprendemos. Por isso que depois a gente vai ver bem-aventurados os misericordiosos, porque aí já começa, né, a você não ter só aquela virtude, né, mas Uhum. a espalhar, agir, colocar na prática isso. E Então, foi essa visão, né, que Jesus teve aqui, porque a gente vê que depois da tentação, capítulo 4, versículo de número 12, ele inicia com seus primeiros discípulos. Só que para poder iniciar esse ministério, ele precisava orientar eles. Não ia simplesmente mandar eles para o campo sem ele saber o que fazer. Então, ele chega no capítulo 5, que o senhor tá nos ensinando aí, e começa a dar instruções, ensinar, faça assim, haja dessa forma. Porque a preocupação de Jesus sempre foi ensinar. Sempre foi ensinar. Porque a gente vê que dentro desse contexto atual, a gente vê que se o senhor mandar eu fazer algo e não me ensinar antes, eu não vou saber fazer. E se fizer, faça o mal feito. Mas Jesus teve esse cuidado para que os discípulos fizessem conforme aquilo que ele queria fazer. Fica à vontade. o verso de número 7, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque eles alcançarão misericórdia, né? Então, aqui a gente já vê que se eu fosse colocar aqui esse homem, que Jesus está mudando ele, né? Que Jesus está colocando um novo caráter nele, um padrão, né? De certa forma, do reino de Deus, né? Então, essa pessoa agora vai passar a agir com misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu notei aqui algumas coisas. Misericórdia. Deixa eu ver, está aqui. Então, veja, misericórdia, né? Compaixão, né? Que age, não é só sentir pena. Então, misericórdia não é só sentir pena, né? É socorrer. Então, aí a gente pode colocar exemplos, né, de pessoas que agiram com misericórdia, né? Pode botar Docas aí, eu acho que você conhece, né? Uhum. Docas. Mas o que é isto? Porque eles alcançarão misericórdia, né? Então, nós precisamos usar com misericórdia com os outros, Uhum. né? Porque alguém também usou conosco de misericórdia. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele perdoou. Né? Ele perdoou nossos pecados. Ele continua nos ajudando. Ele continua sendo o nosso socorro. Né? Sempre que o buscamos, sempre que o buscamos, ele está presente para nos socorrer. Então, isso também tem que estar em nós. Ter essa misericórdia, ter essa compaixão. E à medida que a se gente tem colocar. misericórdia, né, com os outros, a gente também vai receber dela. Isso, Então a gente tem isso. que ter esse equilíbrio para que no momento de agir de misericórdia para com alguém, a gente tem que entender que vai chegar o nosso momento de alguém ter que usar esse mesmo. Então se eu não agir, eu não vou receber. Eu acho que talvez também conheça aí o exemplo, né, daqueles dos servos, né? Os dois que Sim. o chefe, né, o seu Uhum. patrão lá perdoou, Uhum. né, a dívida dele. Sim, sim. No entanto, quando ele saiu dali, ele encontrou alguém que devia a ele o dinheiro. Que foi que ele fez? Bem menor, né, do que devia ao seu senhor. Muito menor. E ele pegou o rapaz, a pessoa pelo pescoço ali e quis que pagasse, né, de todo jeito. Então, veja, né, alguém usou de misericórdia com ele, a gente usou de bondade com ele. No entanto, ele não soube.
perdoar. Ele não soube, né? Ele não quis perdoar a dívida E não soube daquela pessoa que retribuir, né? Isso. E a gente vê que à medida que a gente lê esse texto que o senhor acabou de mencionar, é interessante que o Senhor chama aquele servo porque ele estava recobrando a dívida de alguém e devia, na realidade, ele devia ao Senhor, o Senhor vai e perdoa, né? E quando sai dali, ele vai, encontra alguém que devia algo menor para ele e acaba que, às vezes a gente, por não perceber, a gente pode ser que incorra nesse erro, né? Incorra nesse erro de não agir à medida de que Deus agiu em nossas vidas. Às vezes a gente olha, Deus vai tirar a gente lá do lamaçal do pecado, lá, permita-me, das drogas, do alcoolismo. A gente vai evangelizar e ver um bêbado ou ver alguém que vive uma vida pecaminosa, a gente quer repugnar, mas a gente esquece daquilo da misericórdia, da graça que Deus usou para com as nossas vidas, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Isso. Verso de número 8. O verso de número 8, né? De bem-aventurados, né? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? A gente vê que, à medida que vamos subindo, né, esse degrau para a felicidade, a gente também vai obtendo, né, misericórdia de Deus, perdão de Deus, a gente vai sendo consolado e a gente também, como diz o verso número 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, eu poderia colocar aqui, o senhor poderia acrescentar um assunto até que a gente já tratou aqui, que a gente encontrou ali uma pessoa que não havia nele dolo, né? Pode falar muito bem, né, daquele homem, que ele era um homem que era limpo de coração. O Senhor Jesus disse, esse aí é um verdadeiro israelita, né? Em quem não há dolo. Então, ali a gente vê que Jesus vê que ele era uma pessoa limpo de coração, era uma pessoa transparente, era uma pessoa que não tinha maldade no coração, né? É uma pessoa limpo, já está dizendo, é puro, né? É limpo, é puro, não há contaminação, né? É puro, e a promessa é, eles verão a Deus, né? Então aqui a gente percebe, né, essa felicidade, o buscar esta felicidade em Deus, né? Então a gente vai tratando, né, no nosso interior, né? E a gente vai continuar colocando em prática isso, né? Então a tendência, né, é o quê? É recompensa também de Deus. Né? Ele fala aí também, vai ser recompensado, né? Ainda que o mundo aí, né, ele queira obter as suas felicidades de muitas formas, né, e apresentar, às vezes, felicidade, né? Hoje se faz tantas coisas, por exemplo, as pessoas elas cuidam tanto, né, do seu corpo físico, ela cuida tanto, da sua estética, né, mas ela não cuida, às vezes, daquilo que sai pela sua boca, às vezes. Mas é um rosto tão lindo, mas o importante, o interior, né, o problema do quê? Da alma. As pessoas não cuidam. E o vazio, né? eu estou falando sobre isso. Acho que foi Jesus disse, né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E Jesus não está falando digamos assim, de morte no seu sentido físico, porque tem muita gente que já perdeu a sua alma faz tempo, mas está no seu corpo, tá vivo de certa forma no corpo, mas a alma ela perdeu faz muito tempo. Então, um patrão que quer dizer tudo com o seu funcionário, que não sabe falar com o seu funcionário,
Ele precisa, eu acho que esse camarada já perdeu a alma dele faz muito tempo. A patroa que, né, que pega ali o seu empregado e pensa que quer, perdeu a sua alma. Então, né, a gente devemos né, prestar atenção nisso, buscar né, esse cuidado né, da alma. Né? E aí, o senhor falando aí me fez lembrar de que a vida no mundo é tão diferente da vida que nós vivemos em Cristo, porque eles sempre precisam de algo para preencher o vazio que existe na alma. A gente vê as festividades, acaba o carnaval, aí tem São João tem outra festa, aqui tem outra festa. Eles sempre procuram meios de preencher, entre aspas, um vazio que só pode ser preenchido por Cristo. Eles vivem uma vida vazia, né? Vivem no corpo, mas com a alma morta. A alma morta, né? Então, Jesus, o que adianta? Você vai ganhar o mundo inteiro, mas a alma, né? Está perdida, né? Então, a pessoa, ela pode né, se reconciliar com Deus. E aqui é o caminho, né? Aqui ela pode crescer, aqui ela pode chegar à felicidade. Não precisa ter rios de dinheiro, não precisa fazer, né, cuidar tanto da sua estética para ser feliz. Né? Não precisa você ganhar... não, porque tem pessoas que se não ganhar muitas curtidas lá no Instagram, já se preocupa, né? Então... A gente vê que, se não faz em Salmos, eu disse que faz uma pergunta, Senhor, quem entrará no teu reino, quem entrará no teu santo monte? Aí Deus responde, né? Que aqueles que for limpo por de mãos, limpo de coração, são os que herdarão, né? E a gente vê que esse é o contexto que gira em torno dos que subirão ao céu. Que a limpeza de coração é pessoas que não são mal intencionadas, que às vezes aparentemente é uma pessoa com boa intenção. Mas quando a gente vai ver que as atitudes, porque não tem como se esconder. Poderia colocar aí o exemplo de uma criança, exatamente. Né? Então... E foi o próprio Jesus, quando estava entre seus discípulos, ele deixa vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Ele estava falando sobre a pureza que uma criança tem. Às vezes a criança, por mais que ela faça algo que nosso entender é errado, mas não é a intenção dela em fazer isso. Diferente do ser humano, que às vezes peca, às vezes do que queixa-se o homem, né? Queixa-se dos seus próprios pecados. Isso. Então a gente vai ver. A gente aprende, tem muitas né, lições que a gente pode né, aplicar às nossas vidas. O manso né, aí mesmo é muito assim, maravilhoso isso. A pessoa que é manso, né? Porque hoje vivemos num mundo onde você pisar no pé da outra pessoa, ela já quer revidar, né? E a gente temos que entender que a gente não somos animais. Você pisou ali no rabo do cachorro, o cachorro vai fazer o quê? Ele vai te morder. Né? Vai reagir. Às vezes o ser humano ele reage dessa forma. Ele reage dessa forma. Ou qualquer coisa que você faz, ela quer revidar. Então, a vingança tem feito parte do coração do ser humano. Né? E quando a gente vai ver os noticiários, a gente vê as pessoas, que é exatamente o próximo versículo que a gente vai tratar, sobre bem-aventurados os pacificadores. E esses pacificadores não são os que só têm a sua paz, mas são aqueles que promovem também a paz, né? Isso. O verso de número... Versículo de número 9, né? 9. Diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, veja, essa pessoa, né, por exemplo, pacificadora, por exemplo, a gente conhece Abraão. Abraão ele é conhecido pelo quê? Pelo pai da fé. Da né? fé. Por exemplo, o Jacó, ele é conhecido pelo quê? Talvez o enganador ou o lutador. Uhum. Mas Isaac é conhecido pelo quê? Ele é reconhecido por Deus pelo quê? Com uma pessoa pacífica, com uma pessoa pacificador. Né? A gente vê isso muito bem, acho que não sei se é Gênesis, capítulo, acho que é o 26, né? Que
os filisteus, né, vai entulhar, né, as cisternas que era do próprio pai de Isaac. Uhum. Né? Mas o que é que vai acontecer? Eles vão entulhar, mas Isaac não vai revidar. Ele vai ser uma pessoa pacífica para ir. Ele não revida, ele diz, pronto, a gente vai para outro lugar. Né? E ali a gente vê, né, ele vai cavar três poços, né? Um era Sitná, depois ele vai abrir outro, que vai dar o nome de Rehobote, né? É aonde, o Rehobote é justamente aonde ele vai... aqueles que perseguiam, aqueles que estavam entulhando os poços, aqueles, né, que não queriam que ele prosperasse, né, é que vai ver e dizer, então estamos vendo Deus na sua vida, estamos vendo você está prosperando, queremos fazer aliança com você. Né? Então, veja, né, ele não venceu, né, ele não revidou, ele foi uma pessoa pacífica e fez aquelas pessoas, né, ter uma visão com relação a Deus, enxergar a Deus. Né? Então, e isso é o que a gente precisa aprender, porque às vezes alguém, ele foi o próprio versículo, no versículo de número 12, né, que vão perseguir, que vão perseguir por amor, pelo nome de Jesus. Então, alguém às vezes quer guerrear contra mim, quer agir de vingança, quer agir de forma equivocada contra mim, pelo que eu sou em Cristo, não é pelo que eu sou pessoalmente. Pode ser que alguém também se equivoque em não ter a sua postura como cristão e haja alguns resultados disso. Sim, mas isso não pode acontecer. Sim, pode acontecer. As pessoas, de certa forma, elas serem perseguidas, mas por causa de erros que elas cometeu, por causa de pecado, essas coisas, porque, queira que não, eu vou dar um exemplo. Uma vez estava eu e outros irmãos, e a gente estava pregando em um culto, numa localidade, num bairro, e naquele bairro tem muitas pessoas que viviam com droga, né? As pessoas que eram drogadas, e o companheiro de trabalho que estava pregando, ele estava pregando a palavra, batendo peraí, aí o resultado foi que aqueles povos ali queriam dar nele. Então, peraí, se aquela pessoa, se ele dissesse, não, eu fui perseguido, apanhei por amor a Cristo. Não, você não acho que não foi. Você não foi perseguido por causa disso, você foi perseguido porque você não soube falhar. É a mesma coisa você chegar no domingo à tarde, sair para ir evangelizando, entrar em uma casa, e aí você vê que a pessoa adora ali várias estaldas, e aí você quebra as estaldas daquela pessoa. Então, não tem lógica. Então tem que entender aí, diferenciar essa perseguição. Muita gente acha que está sendo perseguido por amor a Cristo, mas às vezes agindo de forma errada. E essa paz, como já disse, né, que chama... Hoje a sociedade ela tem muito tratado sobre a paz interior. Aquela paz que eu tenho comigo mesmo a despeito do que está ao meu redor. Só que essa não é a paz que a Bíblia nos mostra. Não. A Bíblia nos mostra termos paz com Deus, termos paz conosco mesmo e ter paz com os que nos rodeiam, né? E a gente, às vezes, em algum momento, a gente pode ser que a gente se perca nisso. Então, estamos no verso de número 9. Número 9 foi? Isso. A gente passou aí pelo verso número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles, né, serão chamados filhos de Deus. Né? Então, não seja uma pessoa vingativa. Né? Desde que te persiga, né? Seja essa pessoa que leva a paz. Seja essa pessoa. Tem na Bíblia, a gente pode citar outro exemplo também, a esposa de Nabal. Sim. Nabal, né? Sim. O Davi estava precisando de uma ajuda, né? Precisando de pão. Abigail. Abigail, no caso. Então, ele tinha usado, né, de bondade ali com aquele homem, né? E quando Davi estava precisando de alimento para os seus soldados, né, ele manda um dos seus soldados ir lá, e aí
a pessoa lá não considerou ele, Uhum. né? E se não fosse, e se não houvesse uma pessoa pacífica, É. pacificadora, uma pessoa que tinha paz, né? Que foi, no caso, a mulher dele, que foi ao encontro de Davi, né? Então, teria acontecido né? Algo terrível Uhum. ali. E não ser, assim seria ruim para aquele homem e também seria ruim para Davi, Para né? Davi, Você, exatamente. nós levar para nossas vidas essas coisas não é bom, não é boa a E gente sempre vai mexer. existir, né, Messias? Vai existir pessoas para nos contrariar. A vida é feita disso. E a gente tem visto, os anos vão se passando, a gente tem visto pessoas hoje em dia, não sei se é dada a criação, ao sistema que o mundo apresenta, pessoas frágeis, pessoas que, se for contrariado, ele já se arma e já quer brigar, já quer matar. A gente vê pessoas que infelizmente, que mata, não tem motivo para matar, mas às vezes mata de forma tão banal que você fala, como é que a pessoa morreu por conta de uma coisa tão banal? E são É, pessoas que não levam em consideração essa pacificação, nem promovem, nem a, são paz. até não tem pessoas que matam por nada, apenas por conhecer. Eu já vi, por exemplo, eu trabalhei num lugar que houve um tempo em que alguns adolescentes, não era nem adulto, entrou nesse estabelecimento de noite, Uhum. né? E aí, quando eu estava nesse estabelecimento no outro dia, né, na parte da tesouraria, e com o meu chefe lá, conversando, e aí chegou um conhecido dele que disse, ó, se você quiser, eu mato lá. Meu Deus. Só porque Uhum. conhecia, não era porque em troca de Não dinheiro, estava nada. nem envolvido. Não, Uhum. se você quiser, eu dou um apago, não. Uhum. Então, veja como as pessoas, né? Não São tem, pessoas que não têm paz e não promovem a paz. E essas pessoas, aqui a Bíblia diz que não serão chamados filhos de Deus. Se não promovem, se não têm a paz de Deus, não serão chamados filhos de Deus. Pode ficar à vontade, irmão, mas se você quiser tratar mais sobre o assunto. amém, né? Então, aqui, né? Então, Rafael, então aqui está. Aqui a gente pode ser feliz desta forma, seguindo esses princípios aqui do cidadão do reino de Deus. Então, tem mais aí, né, acho que é o verso número 10, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, né? E perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, né? Então, a gente, né, desde do Antigo Testamento, a gente sempre vai encontrar perseguições, você vai encontrar lutas se tratando de falar a palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus diz aí que assim fizeram com os profetas. Uhum. E com ele também, né? Jesus, ele é também exemplo de tudo isso aqui que está no capítulo de número 5 de Mateus. Ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido, né? Ele foi esbofeteado, né? Ele sofreu tudo por nós. Então, assim, ele é o maior exemplo, né? A gente vai ver outras pessoas também, porque é necessário, não tem como uma pessoa ela querer se encaixar em tudo isso aqui, né? E não surgir perseguições, não surgir luta na sua vida. Vai acontecer, porque o apóstolo Paulo ele disse também que aqueles que querem viver piamente em Deus sofrerão perseguição. O apóstolo Paulo é um exemplo, né? O apóstolo Paulo foi espancado, sofreu muito por pregar a palavra de Deus. Então, né, o que eu aprendo aqui, né? Então, e tem muitos, né? Essa passagem, esse texto é maravilhoso, né? Tanto do capítulo 5, capítulo 6 a 7, eu acho que é suficiente para resolver todo o problema do Oriente Médio. Uhum. O Oriente Médio vive em guerra direto, mas está aqui. E há exemplo, e há testemunho de judeus, de árabes, que lendo esse próprio texto, Uhum. né, eles se convertem. Uhum. É o suficiente. Né? Esses três capítulos de Mateus, né, é suficiente para... Eu fiquei observando
Eu ouvi uma história um dia desse de um pastor que foi para um lugar fazer missão, né? Foi enviado pela sua igreja para fazer missão. E chegou naquela cidade, ele começou a pregar. Pregava. E ninguém se convertia e ele não sofria nada. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Aí teve uma oportunidade que ele chegou no meio da estrada assim, se ajoelhou. Disse, Deus, se o Senhor realmente tem algo na minha vida, só me dê um sinal. E de repente lança uma pedra contra ele. Ele levanta e diz, eu entendi, Senhor. O Senhor me quer aqui. Então, a perseguição, foi Paulo mesmo que disse, não falha a memória, em Filipenses, não falha a memória, que a perseguição dele servia de combustível para que os irmãos permanecessem em Cristo. Então, se a gente entender que tudo isso aqui, como o senhor já disse, tudo isso aqui, toda essa lista de versículos, nos 9 versículos, que se nós entendemos que seremos felizes quando observarmos essa palavra, a gente vai viver uma vida diferente. Mas eu queria que o senhor ficasse à vontade para fazer as considerações finais e também dar uma palavra para aqueles que irão assistir, que irão nos prestigiar assistindo esse episódio. Estou feliz, né, mais uma vez, de falar, né, de Mateus, né, capítulo 5, aprender com o Senhor Jesus Cristo, né, ele mostrando que é possível, né, a gente mesmo aqui estando neste mundo aqui, mesmo ainda, né, estando convivendo de certa forma, né, neste mundo, e ainda o pecado, né, que queira que não, ele, né, somos a nossa natureza, ela é, de certa forma, ela é caída, né, ela é inclinada para isso, e a gente sabe que, né, as obras da carne, essas coisas, é tudo coisa do pecado, né, que pode, de certa forma, nos afastar de Deus, né, mas a gente, né, através da palavra de Deus, a gente encontra refúgio, através da palavra de Deus, a gente encontra orientação para nossas vidas, a gente sabe como caminhar, como prosseguir, né, a gente sabe como falar, porque a palavra de Deus, aprender com Jesus é maravilhoso, né, então, diante, né, de tudo que foi dito, né, e trabalhado aqui nessa noite, né, talvez quem esteja nos escutando, de certa forma, elas, ainda que nós não tenhamos todos esses, não estamos fazendo, cumprindo isso aqui, né, mas se você já está fazendo aí, já está sendo manso, já está sendo maravilhoso, porque a mansidão, ela abrange muitas áreas. Com a mansidão você aprende a ser paciente, você aprende a ser longânimo, né? Então você é pobre de espírito, você entende que você é pobre de espírito, você precisa de Deus, né? Esse reconhecimento. Então, independente aí, não sei como é que está a área das pessoas, né? na vida espiritual, não sei como é que está, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é a bússola, né? Ela nos guia, ela nos ajuda a sermos pessoas melhores, né? Tanto melhores no nossos trabalhos, melhores com nossos amigos, né? Melhores com nossos inimigos. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, né, que Deus continue abençoando, né? E continue, né? Quem nos escutou, continue lendo, né? Mateus capítulo 5, aí as bem-aventuranças, né? Será maravilhoso. Você vai entender, vai compreender, vai crescer, né, no conhecimento, na graça, na palavra de Deus. Então, que Deus continue abençoando cada um, que seja edificado pela palavra de Deus, né, e que Deus continue, né, abençoando nosso irmão Rafael, família do nosso irmão Rafael, lá do servo do Senhor, né, que o Senhor continue abençoando e, né, que pessoas também ela possa, né, ser tocada pela palavra de Deus. Não é aqui, não é nossa palavra, é o que está, nós estamos falando que está na Bíblia, né? Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Então, a palavra de Deus, ela pode sim ir de encontro, né, àqueles que está escutando. A palavra de Deus pode mudar, né? Então, que Deus, né, continue abençoando você que, né, ficou esse tempo conosco, aprendendo a palavra de Deus, que Deus continue abençoando o seu lar, sua família. Messias, eu queria que o senhor fizesse uma oração por nós,
para que Deus nos faça entender esse ensino que nos foi dado aqui pelo Senhor e nos faça colocar em prática em nossas vidas aquilo que ainda nos falta aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a visão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Tu conheces cada um, Pai, daqueles que irão ouvir esta palavra, que essa palavra ela chegue, meu Deus, com esperança, ela chegue com alegria, Pai, trazendo felicidade, Pai, pois a verdadeira felicidade ela está em Ti, Senhor. Então, nós te pedimos, continue abençoando, meu Deus, o lar do Teu servo, Senhor, e aqueles que nos escutam, Pai, pois Tu és grande e nós dependemos das Tuas misericórdias. Então, nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mansas, a sermos pessoas pacíficas, a sermos pessoas... Nós somos pobre de espírito, nós dependemos, Senhor, de Ti. Então, continua nos ajudando em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos em mais um fim do episódio do Luiz Podcast. Queremos pedir a você que compartilhe, que deixe seu like, que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E não se esqueça, Jesus Cristo está vivo, pois hoje mesmo eu falei com Ele.